Senhor. Amém. É isso mesmo, meus irmãos. Que seja assim nas nossas vidas. Que possamos nos lembrar todos os dias que nós dependemos de Deus. Que possamos trazer no nosso coração essa certeza de que nós servimos um Deus poderoso, Deus bondoso, Deus que nos ama com amor eterno. Por mais duras que sejam as provas e as tribulações da vida, as angústias que nós enfrentamos e passamos na nossa caminhada aqui na vida, nesta vida, que possamos nos lembrar sempre que nós dependemos dEle para suprir as nossas necessidades, para trazer conforto para o nosso coração, para trazer ânimo novo que nós tanto precisamos, forças para o enfrentamento nas lutas que travamos diariamente. E a luta mais difícil que travamos é a luta com nós mesmos, com o nosso coração, que tanto insiste em nos levar para longe de Deus. Esse coração que tantas vezes se encanta, se fascina com as coisas que o mundo tem a oferecer. E quantas vezes nós não vacilamos por conta das promessas que o mundo faz, promessas que não pode cumprir, mas que Deus renove as nossas forças, que o Senhor supra as nossas necessidades, que o Senhor nos alimente, nos fortaleça. E eu tenho dito aqui que a forma de Deus trabalhar com seus filhos é através da sua palavra. A forma de Deus nos alimentar com o pão celestial é através da exposição da sua palavra. É por este motivo que nós precisamos amar a pregação da palavra de Deus. É por isso que nós devemos desejar ardentemente no nosso coração o genuíno leite. É por isso que, ao nos dirigir para o culto, com esse desejo de louvar, de cantar, de encontrar os nossos irmãos, que possamos vir para a igreja com um desejo no coração de receber a palavra, de sermos impactados com a palavra, de sermos alimentados com a palavra. Que seja essa sempre a oração nossa. Deus não nos deixa sair de mãos vazias. Deus que conhece as nossas necessidades, Ele as supre em Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos a cada dia pedir a Deus: Pai, tem misericórdia de mim. E orar como o salmista orou: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas de quê? Da tua lei. Desvenda os meus olhos, tira a venda que impede de eu enxergar o que está aqui. Tantas vezes lemos a palavra e ela não faz diferença nenhuma na nossa vida. É porque a lemos tantas vezes de forma atabalhoada, correndo, sem meditar, sem nos debruçar na palavra. E é tão bom quando Deus levanta alguém para poder expor a palavra a nós, para explicar a palavra a nós, para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a carta que nós estamos estudando com os irmãos dominicalmente. No culto vespertino, nós estamos fazendo a exposição
desta carta. Em que consiste uma exposição bíblica? Na leitura do texto, na explicação do texto e na aplicação do texto aos nossos corações. Então a gente lê a palavra, explica essa palavra, explica o que é isso aqui, porque muitas vezes é difícil, eu sei, é complicado, mas a gente explica e depois aplica essas verdades, isto é, faz com que estas palavras, elas possam estar relacionadas com o nosso dia a dia, com o momento que nós estamos vivendo. Isso é importante, porque tantas vezes a gente pensa que o que está escrito aqui não tem nada a ver com a gente. É uma coisa que foi escrita a um povo que viveu há 2000 anos de distância de nós, de uma cultura completamente diferente, de uma língua diferente, que vivia problemas diferentes do nosso, e a gente lê e diz, não estou entendendo, mas também isso não é para mim. Isso foi para um grupo de pessoas totalmente diferentes de mim. Aí é onde nós nos enganamos. A palavra de Deus é viva e fala ao nosso coração hoje. Então vamos ler no capítulo 7, a partir do verso 14. Porque esse capítulo 7, didaticamente falando, a gente divide ele em 3 partes. A primeira parte é que vai do verso 1 até o verso de número 6. Do verso 1 até o de número 6. A segunda parte, onde Paulo vai falar sobre a lei e o pecado, vai do verso 7 até o verso de número 13. A partir do verso 14 até o 25, seria então a terceira parte, não é? O terceiro momento, a terceira cena, vamos dizer assim, o terceiro ato desta cena aí, ó. Então nós estamos diante de um texto que nós podemos dividi-lo em 3 partes para que o nosso entendimento seja melhor, não é? Então vamos ler os versos citados, de 14 a 25, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar? Senhor, fala conosco, Pai. Fala ao nosso coração e nos alimenta. Que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor traga luz à nossa mente e fogo ao nosso coração, ó Deus. Que possamos estar aqui integralmente
Que possamos estar aqui não só fisicamente, mas que possamos estar aqui plenamente na tua presença, Senhor. E que agora, Senhor, o Senhor nos faça compreender a tua palavra e nos faça desejar a tua palavra cada vez mais e guardá-la no nosso coração e praticá-la, vivenciá-la, experienciá-la todos os dias da nossa vida. Fica conosco nesta hora, Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que carta difícil, né? Né, Romildo? Que texto denso. E a gente lê, relê, depois volta a ler de novo, depois diz assim, não, eu estou meio cansado. Tomar uma água, fazer uma outra coisa. Aí depois eu volto para cá e vou ler novamente essa porção. Deixa eu ver o que é isso. Porque algumas coisas a gente entende, outras a gente não entende. A gente olha para o texto e pensa que há algumas contradições, alguns choques de ideias. E ao final você se pergunta, o que na verdade o apóstolo estava dizendo? O que ele estava comunicando? Qual era a instrução que ele estava dando àquela igreja? E isto, irmãos, é muito importante que esteja na nossa mente. Porque o que nós estamos lendo aqui é uma carta. E você sabe disso. Foi uma carta. Uma carta que um pastor cuidadoso, zeloso e muito preocupado com o crescimento espiritual dos filhos de Deus, uma carta que ele escreve, onde ele se derrama o seu coração. E o que é mais importante, uma carta que foi escrita não por vontade própria, mas por inspiração divina. O Senhor o inspirou para que ele pudesse escrever o que ele escreveu, visando a edificação, visando o crescimento espiritual daqueles que pudessem ter acesso a esta carta, daqueles que pudessem ler a carta e ouvir a leitura que seria feito quando eles estivessem reunidos para adorar o Senhor. Então Paulo escreve uma carta àqueles irmãos. E Paulo está falando então da relação do pecador, do homem com Deus. Isso é algo de extrema importância para nós, porque a nossa vida, ela depende exatamente desta relação que temos com Deus. A nossa felicidade depende da relação que temos com Deus. A nossa caminhada exitosa aqui nesta vida depende da relação que temos com Deus. E mais do que isso, o nosso destino eterno depende da relação que tivemos com Deus. E Paulo então passa a falar exatamente desta relação. Para uma igreja formada por pessoas que foram alcançadas pela graça bendita do Senhor. Mas uma igreja que era formada tanto por judeus quanto por gentios. E Paulo, pelo que nós compreendemos aqui, e fica muito claro, Paulo procurou se dirigir a todos igualmente, tanto a judeus convertidos, quanto aos gentios, que não conheciam nada da tradição judaica, mas que se converteram. Quando o evangelho, a pregação do evangelho chegou até eles, entregaram as suas vidas a Jesus. Os judeus, ao chegarem na igreja, levaram uma bagagem consigo, uma bagagem intelectual, uma bagagem espiritual,
um conhecimento que eles já tinham de como as coisas se davam no passado, de como era o culto judaico, de como eram os rituais judaicos, de como eram os sacrifícios judaicos. Eles conheciam a lei de Deus, os mandamentos, eles sabiam da história, da formação do povo de Israel, e por conta de todas estas coisas, esta gente se achava privilegiada. E até mesmo chegaram a entender que as verdades que Paulo estava dizendo acerca da necessidade de eles terem um encontro verdadeiro com Jesus, de que aquilo era algo apenas para os gentios e não para eles. De que eles não eram tão pecadores quanto os gentios, uma vez que eles eram filhos da aliança. De que eles estavam bem na fita com Deus em relação às demais pessoas. E por aquilo que Paulo escreve, Paulo vai mostrar para eles, e de forma muito clara, de que eles eram tão pecadores quanto os gentios. De que eles estavam debaixo da mesma mão poderosa de Deus. E de que eles igualmente foram alcançados pela mesma graça, independentemente do que fizeram na vida, independentemente dos pecados praticados, independentemente da gravidade das suas iniquidades, eles foram abraçados pelo Senhor, alcançados pelo Senhor, trazidos para a igreja do Senhor e passaram a fazer parte da família de Deus. E quando Paulo, em vários trechos desta carta, quando ele se dirige aos judeus, ele tem um trabalho muito grande, e por aí você vê que Paulo parece que está sendo muito repetitivo aqui. Vejam que algumas ideias são meio que repetidas. Você lê e diz assim, não, ele já falou sobre isso, ele já fez menção disso, ele já disse isto aqui em outro lugar, um pouco na frente, logo acima. Ele já falou sobre isso. E aquilo era, na verdade, intencional. Paulo, na verdade, ele não estava repetindo, ele estava caminhando com aquela gente, se aprofundando cada vez mais para levá-los ao entendimento verdadeiro acerca de como se dá a salvação de um pecador. Esse entendimento para os judeus era mais difícil do que para os gentios, por conta da tradição religiosa que eles já traziam consigo. Eles, pelo fato de conhecerem os mandamentos e saberem que Deus, no Monte Sinai, através de Moisés, deu as tábuas da lei, contendo os mandamentos, que revelam ali a expressa vontade de Deus para o seu povo, eles entenderam que, olha só o entendimento deles, que se eles abraçassem os mandamentos e cumprissem cada um daqueles mandamentos, eles se aproximariam do Senhor, de que eles conseguiriam o favor divino, de que a salvação seria dada a eles por conta do esforço deles em cumprirem os mandamentos. E muitos deles, na verdade, se esforçavam demasiadamente para aquilo. E a intenção deles era alcançar o favor divino. Isso para nós, hoje, não é nenhuma surpresa, mesmo não tendo judeus ortodoxos próximos de nós. Mas as religiões, elas fazem isso. Elas impõem aos seus fiéis certos rituais, certas práticas, certas normas, afirmando que, em as cumprindo, eles conseguirão o favor divino. E eles fazem isso, as religiões fazem isso. Por isso que as pessoas, elas se esforçam demais, muitas se sacrificam, tentando se tornar uma pessoa melhor. No final do ano nós encontramos claras demonstrações disso. Através de atos positivos de generosidade, de filantropia. Pessoas tirando uma parte dos seus recursos,
comprando cestas básicas, comprando presentes, distribuindo presentes em zonas da periferia das cidades, onde tem pessoas carentes, com aquela sensação assim, pronto, eu acho que eu consegui um favor divino, eu acho que Deus está tão satisfeito comigo, que não tem como Ele não conseguir um lugarzinho para mim no céu. E muita gente passa a vida toda se esforçando na tentativa de aplacar a ira divina e de conseguir o favor de Deus. Só que eles não entenderam uma coisa que é importante, que você já entendeu. É que a lei em momento algum foi dada para salvar alguém. A lei não salva. A lei nos conduz ao Salvador. Ela nos leva ao Salvador, mas ela não salva. Dissemos isso domingo passado. A lei é um espelho. Lembram disso? Todo mundo tem um espelho em casa. Tem um espelho no carro. Quantas das irmãs não tem um espelhinho aí na bolsa? Hein? Não tem um espelhinho? Tem um espelhinho lá. Aquele espelhinho você dá uma olhada e você vai ver se está tudo perfeito, se a sua maquiagem está boa, se seu cabelo está do jeito que deve estar, se a sobrancelha foi bem feita. Os homens vão olhar o bigode, saber se está bem arrumadinho, a gravata, será que o nó está bem dado? O espelho revela quem nós somos. Ele não vai mudar a nossa aparência. Não é verdade? O espelho é cruel. O espelho é cruel. É implacável. Ele diz para você, na sua cara, como você está. E ele não se constrange de fazer isso, não. Você olha para ele e ele diz, você está feio. Teu cabelo não está bom. Ele diz para você. Ele não muda a tua aparência. Ele apenas revela os defeitos que há no teu corpo, no teu rosto, na tua roupa. O Senhor deu os mandamentos. E esses mandamentos, eles não só revelam a beleza gloriosa do caráter divino, porque por ali você vai ver que Deus maravilhoso é esse. Mas ele revela a gravidade da condição humana, a malignidade do pecado humano. Os mandamentos, a lei, ela faz isso. Ela humilha o homem, ela castiga o homem, ela maltrata o coração do homem, porque ele sabe que não tem condições, humanamente falando, de cumprir aqueles requisitos, aqueles preceitos, aquelas leis todas, não tem. Especialmente quando ele chega no último mandamento. Aí a coisa fica muito mais grave, muito mais séria. Porque trata-se de algo subjetivo que está dentro do coração, a cobiça. Como é que você pode saber que alguém é cobiçoso? Ninguém sabe. Mas a cobiça é pecado. E Paulo vai dizer isso. Se não fosse a lei, eu não saberia que eu era cobiçoso. Eu nem sabia que existia esse pecado da cobiça. Mas agora eu estou sabendo que existe. E eu me encontro nele. Eu não tenho como fugir dele. Paulo fala sobre isso. Ele apresenta para aqueles irmãos, não uma nova interpretação acerca da lei, mas acerca da verdadeira interpretação, do verdadeiro sentido da lei. Eu imagino como ele estava desconstruindo toda aquela teologia, uma verdadeira desconstrução teológica ele estava fazendo. Paulo estava batendo nas bases do entendimento daquela gente, mostrando para eles de que aquilo que eles se arvoravam, que eles se envaideciam de ter,
é aquilo que os estava condenando. Porque pela lei, pelo cumprimento da lei, ninguém poderia ser salvo. Agora chega aqui nessa sessão, Paulo vai caminhando com aquela gente, nessas repetições, ele vai aprofundando a conversa. Por isso ele diz, olha, porque bem sabemos, vejam como ele trata o povo. Eu sei e vocês também sabem, todos nós sabemos, porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, porque ela veio de Deus. Ela é espiritual, é verdade. A lei, ela é espiritual. E ele diz, eu, todavia, sou carnal. Eu estou preso por uma natureza pecaminosa, uma natureza humana. A lei é espiritual, mas eu sou carnal. Estou preso a essa natureza humana que me consome. E aqui, obviamente, nós ouvimos até hoje, na exposição feita pelo reverendo Emílio, não há absolutamente um entendimento dualista da filosofia grega antiga, entre a oposição entre matéria e espírito, né? O próprio Platão vai dizer que o corpo é o cálice, olha só, o cálice opaco da alma. E só por ocasião da morte que a alma ela é liberada, a alma é boa, o corpo é muito mal, é matéria, e a matéria por natureza ela é má, enquanto a alma ela é boa. Não era isso que Paulo estava querendo dizer. Aqui não há a presença de um dualismo. Ele está dizendo que a lei, ela é divina, ela é espiritual, ela é pura, ela é santa, ela é boa. E o homem, por natureza, por conta do pecado lá de Adão, que nós já vimos ele falando sobre isso aqui, o homem é mau por natureza, o homem é pecador por natureza. O homem já nasce na condição de pecado. Ele já nasce assim. Foi isso que Davi diz. Davi, escrevendo no Salmo 51, falou, eu nasci em pecado, e na iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele entende, ele admitiu exatamente isso. Nós pecamos porque nós somos pecadores, nós não somos pecadores porque pecamos, é ao contrário, é um jogo de palavra, mas reflita sobre isso, você peca porque você é pecador, porque você é pecador, nós somos assim, inclinados para o mal. Então a lei, quando foi dada, ela mostra exatamente ao homem como ele é. Mas não somente isso, Paulo vai mostrar uma outra coisa, que por causa da cobiça e da natureza humana, não somente isso, mas a lei, ela vai potencializar o pecado que é no homem. Porque o homem, por natureza, ele se deleita naquilo que é proibido. Quem já leu as Confissões de Agostinho, ele falando da sua juventude, da sua adolescência lá, ele diz com seus amigos, eles foram para um pomar, plantação de peras, e ali ele apanhou o máximo que ele podia, mas apanhou tudo, fez uma devastação na plantação. E ele mesmo confessa que ele fez aquilo, porque ele fez não porque estivesse com fome, comeu uma ou duas, mas o resto ele brincou, jogou fora. E ele fez por uma índole má, de saber que aquilo era ruim, que aquilo não era certo. Então aquilo que não é certo, acaba atraindo as pessoas. Geralmente os pecados são cometidos nas caladas da noite, quando ninguém vê, às escondidas. Nós todos somos assim. E era isso exatamente que Paulo estava mostrando para essa gente. E ele vai no verso 15 e diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Esse texto, alguém já disse, que é um dos textos mais difíceis que tem na carta de se entender. Essa parte aqui. Porque algumas pessoas dizem, por aquilo que Paulo vai falar, que quando Paulo ele se refere, ele vai dar o seu testemunho, e ele vai falar acerca dele, usando uma linguagem agora, o verbo no presente, dando a ideia do que estava acontecendo na vida dele naquele momento.
até o verso 13, Paulo se refere ao que tinha acontecido com ele no passado, que ele tinha sido alcançado pela graça, tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele antes. Agora ele vai falar de como está a sua vida no momento. Mas aí aqui, alguns estudiosos se chocam, porque na interpretação, alguns acham que esse eu a quem Paulo se refere aqui, é um eu alusivo a um período em que ele era não convertido. Por isso que ele vai dizer que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal que estava nele é o que ele fazia. Então a ideia que tem aqui, de que ele era um homem realmente que só fazia a coisa errada, de que ele se deleitava no pecado, mas só que ele está usando uma linguagem atual, é como se isso estivesse acontecendo na vida dele agora. Então algumas pessoas dizem, bem, eu discordo desses que pensam assim, porque aqui o que Paulo está dizendo, Paulo se refere a um homem regenerado. Essa é a luta que todo crente tem, e me parece que essa é a interpretação que comumente nós temos, que o que Paulo está dizendo aqui é aquilo que acontece na vida de qualquer cristão. Somente um cristão vive esse dualismo, somente um cristão vive esse conflito dentro dele. Um não cristão, um homem não convertido, ele peca, ele erra, e ele não está muito preocupado com isso. A sua grande preocupação é se aquilo não vai ser descoberto, se aquilo não vai trazer algum prejuízo para ele, para a imagem dele. Mas ele não pensa na relação dele com Deus. Um homem regenerado é diferente. Por mais que ele tenha cometido um pecado contra alguém, que ele tenha roubado alguém, ele sabe que o seu pecado, o mal que ele fez contra alguém, antes de ser contra aquele alguém, é contra Deus. Ele sabe que ele está pecando contra Deus. Tudo que fazemos que é errado é uma agressão a Deus. Alguém que vai e subtrai de alguém aquilo que lhe pertence, ele está fazendo mal àquela pessoa, mas antes de cometer um pecado contra aquela pessoa, que foi vítima do seu ataque, ele está pecando contra o próprio Deus. Está pecando contra o próprio Deus. Então, o que nós vamos ver aqui é essas duas linhas que se chocam, porque alguns acham que esse tipo de coisa só vai acontecer na vida de um homem não convertido. Outros dizem, não, é na vida de todo convertido. E parece-me que majoritariamente nós pensamos que o que Paulo está dizendo aqui se refere exatamente a todo cristão. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Como pode um cristão viver o tempo todo mergulhado no pecado? Porque a ideia da narrativa aqui é de um homem fracassado. É de um homem que luta o tempo todo para acertar e erra. É um homem que procura fazer o bem, mas acaba fazendo o mal. É um homem que luta consigo mesmo para agradar a Deus, mas o produto final do seu labor é tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele chega no final do dia e diz, não acertei, errei, continuo fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Logo, este homem não pode ser, claro, um homem regenerado. Porque um homem convertido, por mais que ele erre, por mais que ele peque, mas ele não vive mergulhado na prática do pecado. Ele peca, porque ele é um pecador, embora convertido. Mas Paulo, com isso que ele está dizendo aqui, e aí vocês vão entender, ele está se referindo exatamente a todo esse entendimento que os judeus tinham acerca da importância da lei. Em outras palavras, Paulo está conduzindo aquela gente no raciocínio dele, na exposição dele, no pensamento. Ele constrói esse pensamento de tal maneira para mostrar que eles são assim, que aquela gente é assim. Eles eram pessoas que conheciam a Deus, pessoas que conheciam os mandamentos do Senhor, que tinham até prazer na lei de Deus, que até se esforçavam para acertar, mas que na verdade eles continuavam distante do Senhor, continuavam afastados do Senhor, e a angústia e a tristeza tomavam conta do coração deles, porque eles caminhavam sempre, sem nunca encontrar o lugar certo. Por isso Paulo vai chegar no momento do seu escrito, no verso 24, quando ele diz, desventurado o homem que sou, desventurado,
Maldito, maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí eu pergunto, como é que um homem regenerado, como é que um homem verdadeiramente transformado, alcançado pela graça de Deus, ele vai dizer, miserável homem que sou? Se ele é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele é um homem que foi alcançado pela graça de Deus. Como é que ele pode se declarar miserável? Como é que ele pode se declarar deste jeito aqui, como se fosse alguém que vivesse separado do Senhor? Mas esse era o objetivo de Paulo aqui. Era mostrar que todos aqueles que abraçam esse modelo moralista, religioso, no sentido de querer por si próprio alcançar o favor divino, a conclusão que eles chegam é exatamente essa aqui, ó. É o que Paulo está querendo. Vejam só, Paulo vai construindo o seu pensamento para desembocar exatamente bem aqui, olha. Miserável homem que sou. Eu que me esforço tanto para acertar. Eu que faço tudo para agradar a Deus. Eu que corro de um lado para outro para tentar ganhar ponto com o Senhor. Eu que procuro ser a melhor pessoa do mundo. Eu que procuro praticar atos de generosidade. Miserável homem que sou, porque estas coisas não podem me justificar. Agora vejam só, se o texto parasse bem aí, a gente ficaria com uma mensagem muito negativa. Olha o salto que Paulo vai dar agora. Olha o versículo seguinte, o último verso, verso 25. Paulo vai dizer, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Paulo agora, ele dá graças a Deus? Se no verso anterior ele diz, desventurado o homem que sou. Qual é o homem que vai dizer, desventurado o homem que sou? Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque eu sou miserável. Graças a Deus porque eu sou rejeitado pelo Senhor. Porque o meu esforço não vale de nada, graças a Deus por isso. O que Paulo vai dizer aqui é que todo esse esforço é em vão. Mas só há uma condição em que o homem pode alcançar o favor divino. É pela graça de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. E era isso que eles precisavam entender. Era isso que eles precisavam compreender. Que o que eles precisavam mesmo é abrir mão dessa tentativa de ganhar ponto com Deus. E se render aos pés de Jesus, mesmo dizendo, Senhor, eu sou miserável, porque eu estou tentando, pelos meus próprios méritos, alcançar alguma coisa diante do Senhor. Jamais vou conseguir, porque eu não passo de um vil pecador. Mas eu dou graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque através de Cristo eu fui reconciliado, eu fui justificado, eu tenho sido contemplado com as tuas bênçãos, Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas por que graças a Deus por Jesus Cristo? Graças a Deus por Cristo, porque Ele, e Paulo tinha consciência disso, porque Ele nos livrou do inútil esforço de chegar a Deus através das nossas próprias forças. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos livrou desse inútil esforço de querer chegar a Deus pelos seus próprios méritos. Não temos méritos, pelo contrário, temos deméritos. Mas Cristo veio exatamente para isso, sabendo que o nosso esforço é em vão, que nós não íamos chegar a lugar nenhum. Ele veio para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Você vê que beleza é poder entregar a vida a Jesus? Já viu que agora você pode descansar e dizer, Senhor, eu dou graças a Ti pela vida de Jesus, porque eu que estava tentando ganhar ponto contigo, me esforçando de todas as formas, Senhor, eu te dou graças porque aquilo que eu não pude fazer, Jesus Cristo fez no meu lugar.
e a sua justiça foi imputada a mim. Eu fui alcançado por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Então, Paulo dava graças a Deus, porque ele, Cristo, foi quem nos livrou do inútil esforço de chegar a Deus através das nossas próprias forças. Mas não somente isso, a título de aplicação, porque nele, em Cristo, somente nele, nós encontramos o que precisamos para vencer o conflito existente dentro de nós mesmos. Só em Cristo. Porque esse conflito a que Paulo se refere aqui, também é o conflito que nós, como cristãos, também temos. Não com a intensidade de vivermos mergulhados na prática daquilo que é errado. Mas nós sabemos, irmãos, nós sabemos que nós vivemos dentro um verdadeiro conflito dentro do nosso coração, dentro de nós mesmos, na tentativa de agradar, de viver uma vida que engrandeça o nome do Senhor. Tantas vezes nós vacilamos, tantas vezes nós erramos, pecados que nós repetimos, pecados que nós cometemos conscientemente, sabendo que aquilo está errado. Quantas pessoas não vivem nisso, na ira, na mentira, na discórdia, na inimizade? Quantas pessoas não guardam rancor no coração, sabendo que isso é pecado? Quantas pessoas não vivem assim, praticando coisas que são desagradáveis a Deus? Mas há um conflito, há uma luta dentro de você, porque tudo que você quer é ter uma vida santa, uma vida piedosa. E aqueles que estão em Cristo, eles foram alcançados para reproduzir o caráter de Cristo, o caráter do Senhor. Nesse sentido, os mandamentos servem para nós hoje, não para a nossa salvação, mas para aperfeiçoamento da nossa própria natureza, da nossa forma de ser. E agora nós procuramos agradar a Deus. Quando a Bíblia diz que os filhos devem honrar os seus pais. Vi agora a reverenda Noaci falando, dos seus filhos, do Brandon, do Eric. Filhos, honrar os pais é mandamento com promessa. Isso é bênção de Deus. É obediência ao mandamento do Senhor. Vou honrar meu pai, vou honrar minha mãe. O nome do meu pai, o nome da minha mãe. Eu preciso honrar. Ao fazer isso, está honrando o nome do Senhor. Que esse é um mandamento divino. Agora, quantos filhos não estão preocupados com isso? Não estão nem preocupados, não querem nem saber. São desobedientes por natureza. Estão pecando, não contra os pais. Aliás, contra os pais sim, mas sobretudo pecando contra o próprio Deus. Porque vive um projeto de vida completamente distante, diferente daquilo que Deus quer para eles. Por isso a mensagem. Aqui nós temos vários jovens. Eu quero dizer para vocês isso. Honrem pai e mãe. Honrem. Para que um dia vocês não chorem de remorso. Honrem pai e mãe. Respeito. Às vezes os filhos dizem, mas porque papai, a sua vida é assim, a minha é essa. Eu quero viver minha vida, viva a sua. Não sabendo que o que os pais mais desejam é que os filhos deem certo, que eles sejam prósperos, que eles cresçam. Os pais têm alegria de ver os seus filhos prosperando, tendo independência, caminhando sozinhos na vida. Mas é preciso honrar o pai e a mãe. Quando a Bíblia diz, não matarás, não é no sentido negativo só de não matar. Eu estou muito bem na fita porque eu não matei ninguém com a arma de fogo, mas estou matando com a língua. Não é? Eu estou livre porque nunca adulterei, não adulterei. Mas com os pensamentos, sim. Ao olhar de forma maliciosa para uma mulher que passa lá fora. Então vejam que a nossa luta é muito grande, a luta do ser humano é grande, é um conflito que há. Que as leis, a lei, os mandamentos de Deus estão aí para nos mostrar exatamente como deve ser o nosso caráter, como nós devemos viver. A lei não salva, claro que não, mas nos conduz ao Salvador. Isso é tão importante. Por isso Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nos livrou do inútil esforço
de chegar a Deus através das nossas próprias forças, porque nele nós encontramos o que precisamos para vencer o conflito existente dentro de nós mesmos. Recorra ao Senhor, se submeta ao Senhor, se coloque aos pés do Senhor para ter uma vida piedosa e diga para Deus: Senhor, trabalha na minha vida, vai me lapidando a cada dia, Senhor, porque eu quero ter uma vida correta, Senhor. Eu não consigo de mim mesmo, porque eu sou pecador, mas é o Senhor em mim, pela ação do Teu Espírito, que vai transformando a minha vida. Por que então dar graças a Deus por Cristo Jesus? Também porque através dele, através de Cristo, nós somos libertos da condenação e conduzidos por sua graça à vida eterna. Essa é a grande bênção, irmãos, é a vida eterna. E essa vida eterna não é fruto dos nossos méritos, dos nossos esforços, daquilo que nós venhamos a fazer, mas é fruto daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. E quando Paulo agora então olha para aquela gente, quando ele escreve para eles, ele está dizendo para todos, especialmente para os judeus que se achavam privilegiados, disse: olha, a lei está aí, e a lei, ao invés de salvar vocês, ela está matando vocês, ela está humilhando vocês, ela está pisando em vocês, por mostrar a vocês quem de fato vocês são. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem um jeito, há um jeito de reverter esse quadro, e a única forma para que essa situação seja refeita é somente através de Cristo Jesus. Por isso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor devem ser dados ao Senhor Jesus. Ele é digno do nosso culto, ele é digno da nossa adoração, porque ele tirou dos nossos ombros esse peso imenso. E agora nós devemos não viver regaladamente, folgadamente e pensando assim: uma vez que estas coisas estão sendo ditas são verdadeiras, então eu posso viver agora como eu quero. Eu vou viver na prática do pecado. Vou viver assim, porque, bem, se ele já pagou, já fez tudo. Mas não é isso. Aquele que foi regenerado, que foi transformado e que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, embora ele peque, mas ele não tem mais prazer no pecado. O pecado na vida dele é uma falha, é algo que ele comete, mas que o Espírito de Deus o leva ao arrependimento. E uma vez arrependido, ele é perdoado. E o Senhor continua a trabalhar na nossa vida. Portanto, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que possamos compreender essas verdades. E eu admito e confesso, às vezes é de difícil entendimento para acompanhar esse raciocínio, de chegar onde Paulo queria chegar com aquela gente e onde Deus quer chegar com a gente. Não há motivo para nenhum de nós sermos arrogantes, petulantes, vaidosos. Temos que ser humildes, porque o Senhor é misericordioso para conosco. É o Senhor que, habitando no nosso coração, nos conduz pelos caminhos corretos da vida. Que Ele em Cristo nos abençoe. Amém.